o tipo de faculdade que você tem, ou a força, o poder da sua faculdade, mas é o que vem dessa faculdade. É o resultado, é o conhecimento, é o conteúdo que vem, é o que importa. Você pode ser um super médium, ter uma faculdade extraordinária, mas se você receber, através dessa mediunidade, espíritos ignorantes, ruins, mentirosos, ela é inútil. Então, o mais importante na mediunidade não é a faculdade em si, ter ou não ter, mas o uso e os benefícios e os resultados que eu vou tirar dela. Então, como a faculdade da psicografia é a que melhor eu posso extrair conhecimento e informações, porque são textos completos, é onde eu posso analisar o que um espírito está falando, aprender o que o espírito está falando, ele se concentra também na mediunidade por isso, porque ela é a mais geral e porque ela é a que dá melhores resultados. Depois, e aí eu já concluo e passo para o José, a segunda informação que Kardec dá, iniciando esse capítulo, é que uma pergunta que muitas pessoas fazem: como eu vou saber se eu tenho mediunidade? Como que eu descubro se eu tenho mediunidade? Será que há algum sinal, algum sintoma para eu descobrir? As pessoas estão vendo aí, elas podem dizer: será que eu sou médium? Será que eu não sou? Kardec vai dizer que só há um único jeito, uma única maneira de descobrir se a gente tem ou não. É testando. É praticando. Não existe, isso é muito importante de início falar, Kardec vai deixar isso claro, sintomas de mediunidade. Como hoje a gente sabe que as casas espíritas, muitas falam, muitos autores, muitos palestrantes colocam às vezes, a pessoa está sentindo determinada coisa, é porque ela é médium e tem que desenvolver. Isso tudo é como se diz, é falácia. A única maneira de eu descobrir se eu tenho a mediunidade é testando. Então eu vou iniciar os testes, os exercícios, e aí eu vou descobrir se eu tenho ou não. Então, às vezes, eu já vi palestrante dito espírita dizer que se a pessoa está tendo ansiedade, depressão, tristeza, ou algum tipo de sintoma físico, que isso é sinal de mediunidade. Nunca Kardec vai colocar isso como um sintoma de mediunidade. A única maneira de eu descobrir se eu tenho ou não mediunidade é testando. A gente vai ver aqui as recomendações que ele dá. E a primeira recomendação, e eu finalizo aqui a primeira fala, ele diz algo muito simples. Você vai sentar, pegar um lápis, um papel e vai ficar na posição de quem vai escrever. A primeira recomendação é essa. Olha como é simples, a gente vai ver que é simples e que qualquer pessoa pode exercer. A gente vai desenvolver mais os assuntos, mas agora eu passo para o José e para o Eric. O Michel tocou em pontos bem importantes, né? E eu queria só destacar alguns relacionados com o que ele falou e alguns outros mais também. No começo desse texto, sobretudo aí nessa parte, né, que é a maior parte do desenvolvimento da mediunidade, Kardec vai falar algumas coisas interessantes e que a gente vai comparando com a maneira como o movimento espírita lida com a mediunidade, né? Então, por exemplo, ele vai dizer que a questão da psicografia, né, que o Michel bem comentou, nesse texto ele vai tratar sobretudo da psicografia, dessa modalidade de comunicação com os espíritos, e ele justifica o porquê, né, que o Michel comentou. Ele vai dizer, é o tipo de mediunidade mais espalhado, isso é interessante, é o tipo, Kardec falando sobre a situação, como era a situação do movimento espírita francês na época, né? É o tipo de mediunidade mais espalhado. Então, o maior número de pessoas tem esse tipo de mediunidade, né? A gente sabe que a de efeitos físicos é um pouco mais rara. É o que toda a gente deseja possuir porque é a mais cômoda, como o Michel bem lembrou. Por que mais cômoda? Porque permite que você possa ter o registro da mensagem para poder analisar, para poder criticar, para
você ter a mensagem escrita é o melhor para poder fazer a análise da mensagem. E por este motivo é que todas as pessoas desejavam obter esse tipo de mediunidade. E isso já é uma coisa bem curiosa. O fato dele dizer que as pessoas desejavam ter esse tipo de mediunidade, já é bem interessante, porque se a gente compara com a situação do movimento espírita hoje, você não tem essa busca. A gente não vê, pelo menos é a minha impressão, a gente não vê os espíritas buscando a mediunidade, desejando desenvolver a mediunidade. Pelo contrário, a pessoa fala, não, vai dar trabalho, não, eu tenho medo do espírito, não. Se surgir, é como se fosse um presente de Deus para uma pessoa iluminada e que ela tem uma missão, assim como o Michel sempre lembra, né? Então, é interessante a gente notar isso, que a mediunidade era uma coisa, a psicografia era bastante espalhada entre as pessoas e todos desejavam obtê-la, né? E desejavam tanto, Kardec vai dizer nesse capítulo, que ele vai relatar o exemplo de uma pessoa que ele conhecia, que tentou obter comunicações, tentou desenvolver psicografia. Inicialmente ela não conseguiu, só que essa pessoa tentou ardorosamente por 6 meses até conseguir obter a primeira comunicação. Então vejam que como isso mostra como as pessoas tinham uma vontade muito firme de obter as comunicações e de insistir e de se esforçar de fato para conseguir se comunicar com os espíritos, né? Então a gente, inevitavelmente, como eu comentei, a gente compara com a situação de hoje e vê que é bem diferente. Outra coisa que eu ia comentar com relação à tecnologia, né? Então, assim, se a gente está falando de mediunidade na prática, é claro que nós não vamos usar a obra de Kardec e, eu vou dizer assim, é um guia e a gente deve usar os meios que a gente pode hoje, né? Então, na época, você não tinha, por exemplo, a possibilidade de gravar as comunicações faladas e transcrever para poder analisar depois, né? Certamente, se tivesse, acredito que Kardec utilizaria, que é o que nós fazemos hoje, né? Hoje nós temos com a tecnologia a possibilidade de gravar, transcrever para poder analisar as comunicações. Então, assim, eu só fiz essa lembrança, a gente pode falar mais quando chegar na parte da pena, né? Da pena ou do lápis, que Kardec vai comentar. E aí a gente vai mencionar a questão do teclado, de escrever a comunicação, né? Eu quis só fazer esse lembrete porque nós, espíritas, precisamos utilizar a obra e fazer eventuais adaptações ao nosso tempo, né? Que é uma coisa bem importante. Às vezes algumas pessoas falam assim, vocês só falam em Kardec, por que o que ele diz está mais correto que outros? Ou aquilo estaria ultrapassado, vale para aquele tempo. E nada disso, na minha visão, né, na nossa visão aqui, é verdade. Kardec não está ultrapassado porque está tratando de leis naturais. As leis naturais, elas continuam valendo até hoje. Mas não é por isso que a gente deve ficar restrito apenas ao que ele diz e usar isso de argumento para não utilizar as tecnologias de hoje. A mediunidade é um meio e a gente utiliza os meios necessários para se comunicar com os espíritos, usando o nosso bom senso, etc. Aí, só para finalizar, mais um comentário, e aí eu passo para o Eric. A gente vai ver nesse capítulo, Kardec vai afirmando com relação à dúvida que os médiums têm sobre a independência da inteligência que está se comunicando. Então, todo médium que vai dar uma comunicação por psicografia vai ter dúvidas se, de fato, aqueles pensamentos são meus, não são, de fato, aqueles pensamentos são de um espírito. E aí ele vai dizer, olha, existe uma série de provas ou de evidências